Dante Alighieri, uma breve biografia. Dante Alighieri nasceu em Florença, provavelmente em 1265, em uma época marcada por intensos conflitos políticos, rivalidades familiares e transformações culturais que moldariam a Itália medieval. Filho de Alighiero de Bellincione, de uma família de pequena nobreza envolvida nas disputas entre guelfos e gibelinos, Dante cresceu em um ambiente onde a política era tão determinante quanto a religião, e onde a literatura começava a florescer em língua vulgar, em contraposição ao domínio do latim. Sua infância, embora envolta em lacunas históricas, parece ter sido de certo conforto material, o que lhe permitiu acesso ao estudo das artes liberais da filosofia e da poesia, bases que nutririam a genialidade literária que marcaria sua vida e sua posteridade. Um episódio determinante em sua juventude foi o encontro com Beatriz Portinari, a mulher que se tornaria musa e símbolo espiritual de toda sua obra. Reza a tradição, consolidada pela leitura da Vita Nuova, que Dante a conheceu ainda criança e que um encontro, anos depois, consolidou nela uma espécie de idealização amorosa. Beatriz, que viria a falecer jovem, tornou-se para o poeta mais do que uma figura real, representava a mediação entre o humano e o divino, o ideal do amor platônico e cristão que ele defenderia em sua poesia. A força simbólica dessa paixão moldou a trajetória de Dante, tornando-se não apenas inspiração literária, mas também caminho de reflexão sobre o amor, a espiritualidade e o destino da alma. Na Florença do século XIII, as artes floresciam ao mesmo tempo em que a cidade se afundava em guerras intestinas. Os guelfos, defensores da influência papal nos assuntos civis, enfrentavam os gibelinos, partidários da autonomia imperial. Dentro dos próprios guelfos havia divisões entre brancos e negros, e Dante, que se envolveu ativamente na vida pública, alinhou-se aos guelfos brancos, contrários à dominação papal excessiva. Sua carreira política foi marcada por tensões, especialmente quando chegou a ocupar cargos de relevância. No entanto, em 1301, durante uma viagem diplomática a Roma, os guelfos negros tomaram o poder em Florença com o apoio do Papa Bonifácio VIII. E Dante, acusado de corrupção e outros crimes políticos, foi condenado ao exílio sob pena de morte, caso retornasse à cidade. Este exílio, que duraria até o fim de sua vida, transformou-se no motor de sua produção intelectual mais profunda, pois foi longe da pátria amada que Dante concebeu a obra que o imortalizaria, a Divina Comédia. Antes de sua maior obra, Dante já se destacava como poeta no movimento do Joseph Stil Novo, escola literária que buscava unir a expressão lírica do amor com uma linguagem refinada, espiritualizada e de forte carga filosófica. Sua Vita Nuova, escrita em torno de 1294, é uma mistura de poesia e prosa, narrando sua experiência amorosa e espiritual em torno de Beatriz. Trata-se de um dos textos mais inovadores da literatura medieval, pois funde o lirismo pessoal com uma concepção universal do amor como princípio de elevação da alma. No entanto, a perda de Beatriz e a vivência do exílio ampliaram sua visão de mundo, levando da lírica pessoal a uma épica universal, da subjetividade ao destino da humanidade. Essa transição é visível em suas reflexões políticas e filosóficas, como no Tratado de Monarquia, em que defendia a autonomia do poder imperial frente à autoridade papal, e no uso do vernáculo italiano em textos como De Vulgari Eloquentia, onde defendia a dignidade literária da língua vulgar, em oposição ao latim erudito. O exílio de Dante foi doloroso e errante. Sem lar fixo, passou por diversas cortes italianas, recebendo hospitalidade em cidades como Verona e Ravenna. Essa condição de peregrino e proscrito impregnou sua obra de uma melancolia profunda, mas também de uma força criadora ímpar. Longe de Florença, Dante não apenas escreveu poesia, mas refletiu sobre o destino do homem, a justiça divina e os caminhos da alma, transmutando sua dor pessoal em uma obra universal. Foi nesse contexto que iniciou, provavelmente por volta de 1307, a escrita da comédia, mais tarde chamada Divina Comédia por Boccaccio, que viria a ser considerada uma das maiores obras da literatura mundial. A Divina Comédia é um poema épico em tercetos encadeados, escrito em língua vulgar toscana, dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Sua estrutura é profundamente simbólica. Cada uma das 3 partes contém 33 cantos, somando 99, acrescidos de um canto introdutório, perfazendo um total de 100 cantos. O número 3, símbolo da Trindade cristã, permeia toda a obra, assim como o número 10, símbolo de perfeição. A jornada do protagonista, o próprio Dante, conduzido primeiro por Virgílio, símbolo da razão, e depois por Beatriz, símbolo da fé e da revelação, é uma viagem alegórica da alma humana em busca de Deus. No inferno, Dante descreve os 9 círculos onde estão os pecadores,
punidos de acordo com a gravidade de suas faltas, numa representação não apenas teológica, mas também política, já que ali insere seus inimigos e contemporâneos. O purgatório é o espaço da esperança, onde as almas, purificando-se de seus pecados, aguardam a visão beatífica. O paraíso culmina com a visão de Deus representado como luz pura, onde Dante encontra a plenitude da verdade e do amor. A grandeza da Divina Comédia não está apenas na sua arquitetura poética, mas também na forma como Dante mescla a cosmovisão medieval com reflexões pessoais, históricas e filosóficas. O poema é, ao mesmo tempo, um retrato do mundo cristão, uma denúncia das corrupções políticas e eclesiásticas, uma meditação filosófica sobre a justiça e a graça, e uma epopeia literária que exalta a língua italiana nascente. É considerado o ponto de fundação da literatura italiana e um dos pilares da tradição ocidental, ao lado da Ilíada de Homero e da Eneida de Virgílio. Sua ousadia de escrever em italiano, e não em latim, garantiu-lhe o título de pai da língua italiana, influenciando gerações de escritores, de Petrarca e Boccaccio, até os modernistas do século XX. O exílio, entretanto, nunca deixou de ser um fardo. Dante sonhava com o retorno a Florença, mas a cidade jamais lhe concedeu perdão. Rejeitou condições humilhantes de retorno, preferindo manter sua dignidade e seguir sua vida nômade. Instalou-se por fim em Ravenna, onde gozou da proteção de Guido Novello da Polenta. Foi ali que concluiu a Divina Comédia, provavelmente em 1321, pouco antes de sua morte. Nesse mesmo ano, após uma viagem diplomática a Veneza, Dante contraiu malária e faleceu em Ravenna, aos 56 anos, sendo sepultado na cidade que lhe ofereceu refúgio em seus últimos anos. Florença, arrependida, tentaria inúmeras vezes reaver seus restos mortais, mas Ravenna recusou, mantendo até hoje o túmulo do poeta. O legado de Dante é imensurável. Sua obra atravessou os séculos, inspirando artistas, escritores, teólogos e filósofos. A Divina Comédia foi comentada por figuras como Boccaccio, que a chamou de divina pela primeira vez, e também por inúmeros exegetas que buscaram decifrar seus múltiplos sentidos alegóricos, teológicos, políticos e literários. Durante o Renascimento, Dante foi exaltado como modelo de poesia, e no século seguinte sua influência se espalhou por toda a Europa. No Romantismo foi redescoberto como gênio visionário, influenciando poetas como Byron, Victor Hugo e até mesmo artistas visuais como William Blake e Gustave Doré, que criaram célebres ilustrações de sua obra. No século XX, Dante continuou a ser estudado como símbolo da condição humana em busca de sentido, inspirando desde T.S. Eliot até Jorge Luis Borges, que o considerava um dos cumes da literatura universal. Mais do que um poeta, Dante é um símbolo da capacidade humana de transformar dor e exílio em arte e transcendência. Sua vida, marcada pela luta política, pelo amor idealizado e pela peregrinação errante, encontrou sentido na criação literária, que não apenas refletiu seu tempo, mas também o superou, oferecendo uma visão universal do destino da alma e do cosmos. A Divina Comédia é uma viagem que começa no abismo da perdição e culmina na luz da eternidade, espelhando a trajetória do próprio Dante e, ao mesmo tempo, da humanidade inteira. Por isso, ele permanece vivo não apenas como figura histórica, mas como guia espiritual e literário de todos os que buscam compreender a condição humana. Hoje, passados séculos desde sua morte, Dante Alighieri continua a ser celebrado como um dos maiores escritores de todos os tempos. Sua obra é estudada, traduzida e reinterpretada em diferentes culturas e épocas, demonstrando sua universalidade. Florença, que o exilou em vida, ergueu-lhe monumentos em honra póstuma e o reconhece como filho ilustre. A Itália, unificada no século XIX, encontrou em Dante não apenas um símbolo literário, mas também um emblema nacional, pois sua língua, sua visão de mundo e sua força criadora ajudaram a forjar a identidade cultural italiana. O poeta florentino, que viveu na dor do desterro, tornou-se o símbolo maior de pertença e de unidade para uma nação inteira. Assim se encerra esta breve biografia de Dante Alighieri.